Graças a paz, juniores, tudo bem com vocês? Por aqui também tá tudo bem, só a tia que testou positivo para Covid, mas tá tudo certo, sem sintomas graves, graças a Deus, né? E como já tinha avisado para vocês, a nossa aula de hoje é online, né? E nós vamos estudar a lição número 8, que é a história de Cornélio. A história de Cornélio está escrita na Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tá bom? A tia não vai ler o capítulo todo, mas se vocês tiverem curiosidade, podem ler, tá bom? E a Bíblia conta que Cornélio morava na cidade de Cesareia. E ele era um homem importante, ele era comandante do exército romano. Ele era religioso e, apesar dele ser gentil, ele ajudava os judeus pobres e orava sempre a Deus. Mas nós devemos não nos esquecer que apenas fazer caridade, né, as boas obras não nos levam a Deus, né? Então faltava uma coisa para Cornélio, faltava ele conhecer a Jesus, né? Ele tinha boa intenção, fazia boas obras, orava a Deus, mas faltava ele conhecer verdadeiramente Jesus. E a Bíblia conta que um certo dia Cornélio teve uma visão. E a visão dele está descrita lá em Atos, capítulo 10, versículos 3 ao 6. A tia vai ler aqui para vocês, tá bom? Esse homem observou claramente numa visão, cerca da hora 9 no dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, Cornélio teve uma visão, e nessa visão o anjo do Senhor fala para ele mandar os soldados dele irem atrás de Pedro. E assim, Cornélio fez, mandou os soldados dele e numa cidade chamada Jope. Ela ficava a 50 quilômetros de Cesareia, né, segundo os estudiosos. E os homens saíram no outro dia. E no dia seguinte, lá em Jope, na cidade, né, que Pedro estava, Pedro também teve uma visão. Ele estava orando lá no terraço da casa e ele começou a sentir fome e teve uma visão. E a visão de Pedro está lá em Atos 10, de 11 ao 16. A tia vai ler também. Aqui, ó. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio em êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo algum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao Deus que purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E Pedro começou a pensar no significado daquela visão. E nesse momento foi quando os homens que Cornélio tinha mandado chegaram e contaram para Pedro qual foi, né, a visão de Cornélio. E nesse momento o Pedro chamou aquele pessoal para entrar, passar a noite ali naquela casa. E no dia seguinte eles foram todos juntos à casa de Cornélio, em Cesareia. Então Deus deu aquela visão a Pedro porque os judeus não podiam entrar em casa de pessoas que não eram judias, né? No caso, gentios.
E então Deus deu a visão para Pedro para ensinar ele que ele não podia chamar alguém de puro ou de impuro. Ele não podia, né, discriminar ninguém. Então Pedro, mesmo sendo judeu, deveria amar e evangelizar as pessoas de todas as nações. Então, quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, a casa estava cheia de parentes e amigos. Então Cornélio correu ao encontro de Pedro, se curvou, né? Mas Pedro quis que ele se levantasse. Como diz lá em Atos 10, 26. Assim, ó. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Olha só que belo exemplo. Às vezes nós achamos que somos melhores que os outros só porque somos crentes, né? Mas Deus ensina que nós não devemos nos sentir assim. E foi o que Pedro ensinou, né? Então levanta, Cornélio, porque eu também sou homem. Eu não mereço que você se ajoelhe para mim. Então Cornélio contou a Pedro a visão que teve e diz que eles estavam prontos para ouvir o que Deus quer que eles ouçam, né? O que Deus queria falar com eles. Então Pedro começou a falar sobre Jesus, começou a falar sobre o que ele tinha feito aqui na terra, a sua morte, ressurreição. Então Pedro pregou, né, o evangelho. E enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam aquela mensagem. E que alegria! Deus salva pessoas, né, de todas as nações. Então elas foram batizadas em águas em nome de Jesus Cristo. Olha só, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele cumpre, né? Glória a Deus por isso. Então nós devemos entender que a igreja de Jesus, né, é para aqueles que creram nele e o confessaram como Salvador. Não importa onde a pessoa nasceu, não importa qual língua ela fala, não importa a cor da pele, não importa nada, não importa se a pessoa é feia, bonita, magra, gorda, né? Se a pessoa é rica ou pobre, se ela é chata, se ela é gente boa, se ela é jovem, se ela é idosa. Deus, ele não divide as pessoas em grupos só porque elas são diferentes. Por isso, nós também devemos amar a todos de forma igual e tratar todo mundo bem, né? Então, o nosso maior exemplo que Jesus deu foi que ele tratou todo mundo bem. Quem somos nós, né, para não tratar? Então, vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa lição. Espero que vocês tenham entendido. Faça as atividades e postem aqui para a tia ver, tá bom? Fica aguardando. Até mais!